Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as potencialidades do Brasil e vamos fazer uma análise com relação ao Produto Interno Bruto brasileiro e o Índice de Desenvolvimento Humano. Eu sou Orlando Otero, da Oitava CRE, da Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. O Brasil é um país de dimensões continentais. Ele também recebe a nomenclatura de país-continente. Por que recebe essa nomenclatura de país-continente? Porque ele apresenta uma grande dimensão continental. São aproximadamente em torno de 180 países reconhecidos pela ONU. E desses 180 países, nós temos os países mais extensos do mundo. Então, vamos agora começar a enumerar um por um. Nós temos a Rússia, que ela vai da parte europeia até a parte asiática, com em torno aproximadamente de 15 milhões de quilômetros quadrados. Temos o Canadá, que é o segundo maior país de extensão territorial do planeta, em torno de 9 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. Seguido da China, com 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, temos os Estados Unidos, com aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, e temos o nosso querido Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, o Brasil é um país que possui uma grande extensão territorial. E isso é um fator fundamental para nos tornarmos um país com um grande potencial, uma grande potencialidade. Por quê? Porque nós temos uma grande extensão territorial, temos um grande número de recursos naturais e uma gigantesca área reservada às atividades agropecuárias. Ou seja, o Brasil é considerado o celeiro do mundo. Ou seja, para vocês terem uma ideia, em termos de agricultura, que é a atividade econômica que tem o objetivo de produzir alimentos e matérias-primas, o Brasil é o quarto colocado do planeta. Ele só perde para a China, para a Índia, Estados Unidos e o Brasil. Só que o Brasil tem uma potencialidade que muitas terras brasileiras não são plantadas, não são cultivadas. Então, estima-se que a partir do ano 2050, o Brasil estará entre o segundo ou o primeiro colocado país produtor mundial de alimentos. Então, essa é uma grande potencialidade nossa. É uma grande vantagem que nós temos em termos territoriais. É um fator da nossa grandeza em termos de potencial econômico. Nós estamos localizados aonde? Nós estamos localizados, boa parte do nosso território, no hemisfério sul. Aqui é a linha do Equador. Uma pequena parte da linha do Equador corta o norte do Brasil. Então, nós temos uma pequena parte do território no hemisfério norte e a sua grande totalidade no hemisfério sul. Estamos a oeste do meridiano de Greenwich, então somos um país ocidental. Então, essas são as características da territorialidade brasileira. Nós temos aqui uma música, tá? Que um grande compositor, Aldir Blanc e Maurício Tapajós, fazendo, no caso, uma referência à música que seria o segundo hino nacional, chamado Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Aquarela do Brasil, Ari Barroso, é uma música que retrata as grandezas naturais, que retrata as grandezas do povo brasileiro, as potencialidades do país. Então, essa é uma música muito cantada, que eu acho que vocês já devem ter ouvido essa composição. Ela é muito cantada quando você quer ressaltar a grandiosidade do país. Então, vivíamos num período de governos militares. Então, ele criou essa música para fazer uma referência contrária àquela música grandiosa que é a Aquarela do Brasil. Chama-se Querelas do Brasil. O que significa a palavra querela? Querela significa lamentações. Então, essa música, o seu conteúdo, é uma provocação ao autoritarismo que acontece na época, no auge dos governos militares. Então, ele faz uma contraposição e colocam nomes e termos de origem indígena, fazendo uma referência a essa música Aquarela do Brasil.
Se for da curiosidade de vocês, para que vocês possam crescer no seu conhecimento, é bom que vocês ouçam a Aquarela do Brasil, que é uma música belíssima, é o segundo hino nacional do Brasil, tá? E essa música, Aquarelas do Brasil, que faz menção a um período em que nós vivíamos um governo de autoritarismo, então ele fez uma crítica a esse governo, tá? Muito bem. Nós temos agora índices importantes para serem analisados. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui no nosso exercício. Tá? Sobre o território brasileiro, sua localização, extensão e características, responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. Cite os nomes dos demais países que apresentam um grande território, assim como o Brasil. Então, vamos pela ordem. Tá? Primeiro território em extensão do planeta, Rússia. Seguido do Canadá. Terceiro, a China. Quarto, os Estados Unidos. E o Brasil é o quinto colocado em sua extensão territorial, voltando a falar, em 180 países que existem no mundo, segundo reconhecimento pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Apresente pelo menos duas características econômicas decorrentes da existência de um grande território. Ou seja, nós temos grandes reservas minerais, temos as principais reservas minerais do planeta, temos uma grande biodiversidade, ou seja, temos muitas florestas que ainda não foram tocadas, não foram mexidas. Então, isso mostra que existe uma potencialidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, a grandeza do país, 12% de toda a água potável, de toda a água que pode ser consumida do planeta, está no Brasil. Então, significa de cada 100 litros de água, 12 litros estão no Brasil, voltando a falar, no universo de 180 países reconhecidos pela ONU. Então, essas são as grandiosidades do nosso território. Então, apresente pelo menos duas características econômicas decorrentes da existência desse grande território. Então, eu colocaria as grandes reservas minerais, a grande produção agropecuária. Não podemos esquecer dos grandes mananciais, dos grandes recursos hídricos que o nosso território possui. Então, vamos dar uma olhada aqui em dois índices importantíssimos, tá? Para fazer uma análise de como é que é o Brasil. Um desses índices você já conhece, já tem conhecimento, que é o IDH. O que é o IDH? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um tipo de ranking, é um tipo de tabela que se classifica os países conforme a sua qualidade de vida. E quando eu estou falando em qualidade de vida, eu estou me referindo à saúde, à educação e à renda do país. Tá? A saúde, nós fazemos uma análise, uma série de variáveis. Quantos leitos por habitante, quantos respiradores por habitante, quantas UTIs por habitante, quantos médicos existem para cada, no caso, conjunto de habitantes, grupo de habitantes, quantos anos vivem o homem brasileiro, quantos anos vive a mulher brasileira, se as crianças, quando nascem, elas morrem logo, ou seja, são índices da saúde. Se o atendimento é demorado, médico, se o atendimento ele é rápido. Com relação à educação, quantos analfabetos tem? Quantos estudantes universitários nós temos? Quantos estudantes temos na escola? Se todos os estudantes estão na escola, se tem crianças fora da escola. Então, são índices com relação aos estudos, se são estudantes que estudam bastante ou estudam pouco. Então, existem vários índices que vão compondo esses números. Então, isso é colocado como pontuação e é feita uma tabela de ranking. Agora, quem criou isso? Isso foi um prêmio chamado Prêmio Nobel de Economia de um indiano e de um paquistanês. Mahbub Ahad e Amartya Sen ganharam o Prêmio Nobel de Economia em 98 e venderam essa ideia, ou seja, emprestaram essa ideia para que a ONU pudesse fazer esse ranking, tá? Que foi estabelecer esse padrão a nível de quê? A nível de países. Tá? Então, nós temos aqui uma análise, tá, do IDH. Nós somos uma potência econômica. O Brasil é um grande país economicamente falando. Quando eu falo em potência econômica, eu estou me referindo a PIB. O que é PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? O Produto Interno Bruto
É uma conta que se realiza nas economias do país para saber como é que está tendo o consumo, como é que é a produção. Então, por exemplo, um automóvel que é produzido em 2020, ele entra no Produto Interno Bruto. Um alimento que é produzido em 2020, ele entra no Produto Interno Bruto. E esse Produto Interno Bruto, ele é medido em dólares, para ser feita uma análise com relação à grandiosidade de uma economia. E para uma economia crescer, é necessário que o produto interno bruto sempre seja maior do que o ano anterior. Então, a economia está crescendo. Então, o produto interno bruto é todos os bens, é todos os serviços que são produzidos em um determinado país, em um determinado período. Então, o PIB é um dado econômico. E o Brasil é uma potência econômica. O Brasil é o 8º PIB do planeta, é a 8ª economia do mundo. Voltando a falar em 180 países que são, no caso, reconhecidos pela ONU, o Brasil é a 8ª economia do planeta. Porém, com relação ao IDH, nós temos um IDH ainda, no caso, fraco, para a grandiosidade do país. Então, nós estamos localizados na 75ª posição. Tá? Esses dados aqui são de 2010. O ano passado, de 2019, nós descemos mais o nosso ranking. Nós ficamos no 79º colocado. Então, nós temos países como a Turquia, Sri Lanka é um país que está localizado no lado sudeste da Índia, do lado da Índia. Temos o México, que faz fronteira com os Estados Unidos, e o Brasil. Então, esses países estão na frente do Brasil. Depois temos a Geórgia, que é um país que faz fronteira com a Turquia, fazia parte da ex-União Soviética, que São Cristóvão Neves, que é uma ilha localizada no Caribe, na América Central. Então, nós estamos agora na 79ª colocação. Então, nós temos que avançar nesse IDH. O IDH ele trabalha com renda, trabalha com educação e trabalha com a saúde. Ok? Vamos aqui para o exercício da atividade de revisão. Sobre o índice de desenvolvimento no Brasil e no mundo. Responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. Em desenvolvimento humano, mede a qualidade de vida dos moradores de um país, por meio de 3 pilares. Cite os nomes dos dados que geram esse índice. Então, quem são? Saúde, educação e renda. Ok? Agora, vem outro questionamento. Cite, pelo menos, um motivo que faz com que o Brasil não esteja nas primeiras posições no ranking de desenvolvimento humano no mundo. O principal problema é a renda, ou seja, o salário que o trabalhador recebe não satisfaz as necessidades de sobrevivência. O que faz o nosso índice de desenvolvimento abaixar, faz com que o nosso índice de desenvolvimento humano fique mais baixo, é que o salário que o trabalhador recebe pelo seu trabalho não é suficiente para atender às suas necessidades com qualidade. Por isso que esse índice ele é puxado para baixo. Bem, gente, isso aqui é uma visão do material de complementação escolar da semana de 6 de julho. Espero que tenham gostado. Fique bem e até o próximo Olhar Geográfico. Até a próxima.